Bem-vindo a mais este vídeo que tem a finalidade de ampliar o seu olhar e o seu entendimento sobre a teoria sistêmica. A teoria sistêmica é a teoria que embasa e estrutura as terapias sistêmicas, dentre elas a constelação também. Quando a gente pensa em sistemas, por que a gente fala tanto de sistêmico? Esse posicionamento não é sistêmico, vamos fazer uma terapia sistêmica. A gente precisa entender que o ser humano, ele em si é um sistema e ele está dentro de muitos sistemas. Vamos fazer uma viagem rápida de 1 minuto? Quando você pensa sistemicamente, você já começa a imaginar que existe um sistema macro, que é um sistema interplanetário, onde o planeta Terra está inserido. Esse sistema interplanetário onde nós estamos é o sistema solar. No sistema solar, astros, planetas, satélites, astros de grandeza maior, de grandeza menor, todos os elementos deste sistema são importantes, eles se posicionam em relação uns aos outros, no lugar e no tamanho certo. E as forças destes elementos, elas variam conforme o posicionamento deles e conforme o tamanho deles também. Vamos pensar numa escala macro que quando a Lua, que não é nem um astro, ela não é nem um planeta, ela é meramente um satélite. Quando a Lua se movimenta no céu, existem consequências que reverberam na Terra sobre esses micromovimentos da Lua. Um exemplo disso é, quase toda semana eu pego o carro e vou fazer uma caminhada na praia, que fica a 40 minutos da minha casa. A faixa de areia é uma faixa muito extensa, porque a maré está retraída. Quando a lua está, uma lua cheia, ou aquela lua grande que a gente chama, a faixa de areia diminui, porque as águas se expandem e avançam. Isso é um movimento que reverbera na Terra de um micromovimento da Lua. Apenas um exemplo. Quando a gente vai saindo do âmbito macro, né, do âmbito astronômico interplanetário, a gente vai diminuindo a escala e percebe que o planeta Terra em si é um sistema. Um sistema organizado por continentes. Estes continentes se subdividem em países, esses países em cidades, cidades em bairros, e em cada bairro você vê sistemas que são casas e empresas. Dentro destas casas e empresas estão sistemas. Sistema empresarial, sistema familiar. Num sistema familiar, várias pessoas compõem aquele sistema. E cada uma dessas pessoas em si é um sistema. E cada uma dessas pessoas, sendo um sistema, traz sistemas dentro dela. Por exemplo, sistema fonador, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema límbico, sistema linfático. Existem muitos sistemas dentro de um sistema. E quando você vai diminuindo a escala um pouquinho mais, você percebe que o nosso corpo tem muitos sistemas e dentre esses sistemas existem moléculas e existem átomos. Lá na escola, por volta da 5ª série, a gente aprende que a menor partícula da matéria é um átomo. Para logo em seguida aprender que os átomos se subdividem em prótons, nêutrons e elétrons. E dentro de um átomo, os elétrons se movimentam harmoniosamente. E quando isso não acontece, existe um problemaço. Tudo isso para te trazer um pouco do que é a visão sistêmica, desde a escala astronômica até a visão micro e a visão nano. Ainda no sistema interplanetário,
Existem os sistemas políticos, os sistemas financeiros, o sistema previdenciário, sistema educacional. Existem muitos sistemas e mais sistemas. Então, tudo é sistêmico. Por que é tão necessário a gente ter sempre muito claro e observar as coisas, identificar os emaranhados dentro de uma visão sistêmica? Porque, veja, na ecologia isso é muito claro hoje, que se existe a extinção de uma espécie de flora ou fauna, aí essa extinção ela provoca movimentos, ela reverbera negativamente em todo o sistema ecológico. No sistema de saúde mundial, recentemente a gente teve uma pandemia e o sistema de saúde dos países e do planeta foi todinho impactado por um vírus que surgiu lá na China e que veio contaminando país após país, trazendo grandes impactos de todas as formas. Era uma questão sistêmica que se tornou pandêmica e de uma mera questão de saúde, que era de um indivíduo, acabou se alastrando pelo planeta todo e também os sistemas financeiros, imobiliários, políticos foram todos impactados por um vírus que em si era um sistema e entrou num sistema. Então, para você ver que não dá para a gente trazer nenhum olhar mais sério e mais profundo de grande transformação se a gente não pensar sistemicamente. Na visão sistêmica, quando a gente enxerga um sintoma, e esse sintoma geralmente a gente chama de dor, de angústia, esse sintoma ele precisa ser analisado sistemicamente, porque se você for lá e resolver pontualmente aquele problema, todo o sistema daquele indivíduo, daquela pessoa que a gente está tratando, todo aquele indivíduo vai ser impactado pela resolução daquele sintoma. Conforme você resolve e traz soluções, existem impactos não só para esse indivíduo, mas para todo o sistema onde ele está, o sistema familiar, o sistema empresarial, o sistema inteiro onde ele está. É importante, então, quando você ouvir sobre as leis sistêmicas que foram identificadas e sobre as quais nós, terapeutas sistêmicos, trabalhamos, é importante você entender que quando a gente lança uma premissa, quando a gente lança uma solução ou uma frase de solução, essa frase e essa solução, ela nunca vem desconectada do todo. Ela vem dentro de um sistema de soluções que considera que você, constelado ou paciente de terapia em si, é um sistema dentro do sistema. Então não adiantaria eu dizer assim, olha, eu tenho um problema, o meu paciente dizer para mim, eu tenho um problema que é pontual com alguém da minha família. E aí eu vou lá e resolvo esse problema excluindo essa pessoa da família. Acontece que, sistemicamente, nenhum de nós nascemos sozinhos no planeta. E quando eu digo para você, vamos colocar no microsistema, no primeiro círculo de amor, o indivíduo, a criança, ou a pessoa, o paciente, a mãe e o pai. Esse microsistema, mamãe, papai e eu, ele precisa estar em harmonia para que eu esteja em harmonia. Mas o que isso tem a ver, por exemplo, com finanças? Tem tudo a ver. Por quê? Porque antes de você pensar em pai e mãe, se você quer se relacionar, se você quer incluí-los, se você quer excluí-los da sua vida, você vai pensar nas leis sistêmicas, que são as leis de pertencimento, equilíbrio de troca e ordens da ajuda. Então, as ordens do amor.
Então são esses três: ordens do amor, equilíbrio de troca e pertencimento. Quando você conhece e amplia o seu olhar sobre essas leis que são o tripé da terapia sistêmica, da teoria sistêmica, você consegue identificar que um sintoma que não parece ter nada a ver com o restante das áreas da sua vida, ele está profundamente interligado com todos os outros. É como, uma vez uma dentista me falou, eu tinha um problema de uma fratura na raiz do meu dente. E aquilo foi causando um incômodo da dor, e um dia ela me falou: você sabe identificar onde está a dor do seu dente? Eu falei, então, parece que é num determinado lugar, mas talvez seja no outro. Ela falou, isso é uma dor difusa. Porque imagina assim que este dente está doendo, mas a dor reflete nos outros. E se eu tiro este elemento dental que faz parte do sistema, né, da arcada dentária, se eu tiro este, todos os demais se movimentam. É exatamente o que acontece nas áreas da nossa vida e em nós, em relação aos demais do nosso sistema e essas pessoas do nosso sistema em relação a gente. Por isso que toda vez que a gente vai ter um olhar, vai olhar para uma questão que o paciente nos traz, o nosso olhar é sempre sistêmico. Não adianta o paciente falar para a gente, não, mas você não está entendendo. O problema que eu tenho é um problema com o meu pai que me abandonou. Não tem nada a ver com as minhas finanças. O problema que eu tenho é que o meu marido tem um problema X ou tem um comportamento X que me traz desconforto. O problema é que minha mãe preferia minha irmã do que eu. O problema, então assim, tudo está interligado. Para não virar um grande balaio de gato, em que a gente olha aquilo tudo e não sabe nem por onde começar, o que é que a terapia sistêmica sugere? Sugere o seguinte, que quando nós terapeutas que temos a visão sistêmica, a teoria sistêmica na ponta da língua, quando o paciente ele vem com uma demanda, uma pergunta, e apresenta um sintoma, a gente pelo sintoma sabe ir lá na raiz do problema, porque esse sintoma é um fiozinho solto. E um fiozinho solto, quando você puxa, vem um emaranhado por trás. Este emaranhado é que gerou esse sintoma. Assim como, vou dar exemplo de dente, porque isso é muito comum. As pessoas geralmente têm problemas de dentes porque são muitos elementos dentais. Então é natural que ao longo da vida a gente tenha problema em algum deles. Às vezes o problema não está no dente, está lá na raiz. E é preciso que o profissional de odontologia ele te dê um anti-inflamatório para que essa inflamação cessando você consiga tratar esse elemento que adoeceu. Então é basicamente isso daí. Quando você vem com um problema, com uma demanda, com uma pergunta que traz angústia para sua alma ou talvez uma mera inquietação, a gente sempre vai resolver sistemicamente. Parece muito complicado, parece muito amplo, parece muito profundo e é. Mas por que eu estou te contando tudo isso sobre exemplos de sistemas e sobre a teoria sistêmica? Quando a gente propõe como terapeuta frases sistêmicas ou movimentos sistêmicos, estes movimentos eles têm a finalidade de reorganizar este emaranhado que se formou dentro de você. É muito comum você escutar pessoas que nunca leram a respeito de teoria sistêmica, de terapia sistêmica, dizer que não concordam com uma frase ou com outra. Mas a questão é que uma frase de solução, ela vem com toda uma carga de um contexto. E este contexto todo, sistêmico, é que vai trazer cura para essa demanda que você tem aí. Eu espero com este vídeo
que é um vídeo médio, ele não é muito curto, mas ele vai ficar disponível e eu sugiro que, se você teve dificuldade de entender alguma parte, reveja o vídeo. E ainda, se tiver alguma dúvida, que me chame e tire dúvidas comigo, eu estou disponível para esclarecer e ampliar esse seu entendimento. Por quê? Quanto mais amplo for o seu entendimento, mais confortável você fica com o andamento da terapia. Eu espero você no horário e no dia agendado para constelar, e espero que você já vá abrindo a sua alma para que esses movimentos de alma aconteçam, e nestes movimentos você já perceba que a solução que você tanto busca, ela está próxima de ser resolvida, porque você não está olhando para o seu problema pontual e nem para você como pessoa avulsa no universo. Você está sendo considerada como um sistema dentro de outros sistemas.